Os mecânicos de elite declararam que McLaren uma perda total. Mas quando este humilde mecânico de 19 anos se aproximou do motor, ele descobriu algo que mudou tudo. O que ele revelou deixou um bilionário sem palavras e transformou sua vida para sempre. Inscreva-se e comente de onde você está ouvindo. Deixe-me contar a vocês, meus queridos amigos, uma história que partiu meu coração e depois o curou completamente. Se você está gostando desta história, não se esqueça de curtir e se inscrever. Deixe um comentário me dizendo de que parte do mundo você está assistindo. Eu amo lê-los. É a história de um menino mal 19 anos de idade que carregava o peso de 3 gerações de mecânicos em seus jovens ombros, mas a quem o mundo insistiu em ignorar simplesmente por ser pobre, por não ter certificados chiques e por não ter estudado em universidades caras. Na periferia de Metairie, Novo León, onde o calor do deserto se mistura com o cheiro de óleo queimado de oficinas industriais, ficava uma pequena garagem que tinha visto dias melhores. 3 gerações mecânicos leu a placa desbotada pelo sol no tempo. Lá entre ferramentas herdadas que eram mais velhas que ele, trabalhava Mateo Reyes Cardona, um menino magro com cabelo preto bagunçado e mãos calejadas que pareciam muito jovens para todo o conhecimento que elas guardavam. Mateo não era como outros meninos de sua idade. Enquanto eles sonhavam em ser jogadores de futebol ou influencers, ele podia identificar o problema de um motor V8 biturbo apenas ouvindo sua respiração por 5 segundos. Você pode imaginar? 5 segundos era tudo o que ele precisava para saber se o problema estava nos turbocompressores, no sistema de injeção eletrônica ou no sincronismo das válvulas. Era um dom que ele havia herdado de seu pai, Miguel, que o havia herdado de seu avô, Dom Antônio, o fundador da oficina. Dom Antônio tinha sido uma lenda entre mecânicos no norte do México nos anos 60 e 70. Dizia-se que suas mãos podiam ressuscitar qualquer motor europeu, não importava o quão complicado. Ele tinha trabalhado com Ferraris, Porsches e Jaguars nos tempos de ouro, quando milionários traziam seus carros do Texas para ele consertar. Por 40 anos, ele tinha construído uma reputação sólida trabalhando com os motores mais sofisticados do mundo. Mas, acima de tudo, ele tinha criado seu filho, Miguel, com uma filosofia que ele mais tarde passaria para Mateo como uma herança mais valiosa do que qualquer ferramenta. Filho, o motor nunca mente. Se você souber como ouvi-lo com seu coração, ele lhe dirá exatamente o que precisa. Você não precisa de papéis chiques ou diplomas universitários. Você precisa de amor pelo que faz e respeito pela máquina. Quando Dom Antônio faleceu há 5 anos, ele deixou a oficina nas mãos de Miguel, junto com sabedoria inestimável, mas também com dívidas de 280 mil pesos que a família tinha estado pagando mês após mês. Miguel tinha continuado o legado com orgulho, ensinando seu filho Mateo cada segredo, cada truque, cada sussurro dos motores europeus mais complicados. Mas 2 anos atrás, o destino cruel tinha atacado novamente. Miguel Recus morreu de um ataque cardíaco maciço enquanto trabalhava no motor de um Porsche 911. Ele tinha apenas 47 anos de idade. Mateo, que tinha 17 anos na época, o encontrou desabado sobre o motor que tanto amava, com um sorriso no rosto, como se tivesse morrido fazendo exatamente o que sua alma precisava. Desde então, Mateo tinha carregado a oficina completamente sozinho. Aos 19, ele era o único suporte para sua família. Sua mãe, Guadalupe, que trabalhava limpando casas, sua irmã mais nova, Daniela, 14, que sonhava em ser médica, e as dívidas que continuavam crescendo como ervas daninhas no deserto. Os vizinhos o respeitavam, conheciam seu talento e sabiam que ele tinha as mesmas mãos mágicas que seu pai e avô. Mas o mundo exterior, oh meu Deus, o mundo exterior o via como uma criança brincando com ferramentas herdadas, sem credenciais, sem certificações ASSE, sem estudos em institutos tecnológicos prestigiados. Naquela quinta-feira de manhã,
Mattel estava terminando de substituir a bomba d'água de um velho Jetta quando ouviu um som que o fez arrepiar. Era o rugido irregular e inconfundível de um motor V8 Burbo McLaren de última geração em sérios apuros. O som era como um gemido de agonia mecânica. Aquele batido metálico irregular que ele conhecia tão bem, que o fez levantar a cabeça imediatamente do trabalho que estava fazendo. Através da entrada da oficina, apareceu algo que ele nunca jamais tinha visto em sua vida. Uma McLaren 720S, laranja papaya brilhante, de Oscar Sabayange, uma edição especial, facilmente valendo 8,5 milhões de pesos, rastejando como um animal ferido. O motor soava terrível, como se cada cilindro estivesse lutando contra os outros, como se a máquina estivesse implorando por ajuda antes de morrer completamente. Do lado do motorista, desceu um homem que imediatamente dominou todo o espaço com sua presença. Ricardo Selenas Monteverde, 52 anos de idade, vestindo um terno azul marinho feito sob medida que custava mais do que todo o inventário de Mattel. Seu relógio Richard Mille valendo 4,2 milhões de pesos, mostrado sob a luz do sol do deserto como uma joia obscena, enquanto ele olhava ao redor com uma expressão de evidente desgosto e desespero mal contido. Ele era o tipo de homem que irradiava poder absoluto de cada poro de sua pele bronzeada. Dono da Selenos Tech Industries, um império tecnológico que fabricava componentes para as indústrias automotiva e aeroespacial com operações no México, Estados Unidos e Alemanha. Sua empresa construía 4,8 bilhões de pesos anualmente e empregava mais de 3.000 pessoas. Forbes o tinha nomeado um dos 50 empresários mais influentes do México. Mas por trás daquela fachada de sucesso absoluto e infalível, Ricardo carregava uma ferida que nunca tinha cicatrizado e que o tinha transformado no homem amargurado que ele era hoje. 6 anos atrás, ele tinha perdido seu único filho, Ricardo Júnior, em um acidente de corrida amadora. O menino de 22 anos tinha estado dirigindo uma McLaren 570s em um track day quando ele perdeu o controle em uma borda de 80 quilômetros. Desde então, Ricardo tinha mantido sua frota de supercarros em um armazém com temperatura controlada, incapaz de vendê-los porque eram a única coisa que ele tinha restado de seu filho, mas também incapaz de dirigi-los porque cada motor que rugia o lembrava do som do acidente que levou a única coisa que ele amava no mundo. Sua esposa o tinha deixado 2 anos depois, incapaz de suportar o monstro frio e cruel que ele tinha se tornado. Seus amigos tinham se afastado um por um, cansados de sua amargura constante. Ricardo tinha encontrado refúgio no controle absoluto de seu império de negócios e na cruel satisfação de humilhar aqueles que ele considerava inferiores, especialmente mecânicos que, segundo ele, tinham matado seu filho com sua incompetência ao preparar o carro mal. Aquela McLaren 720S era o último carro que ele tinha comprado 3 meses atrás em uma tentativa desesperada de se reconectar com a memória de seu filho. Mas o motor tinha começado a falhar 2 semanas atrás e desde então tinha sido seu pesadelo pessoal. "Tem alguém aqui?" Ricardo gritou da entrada da oficina sem nem se incomodar em dizer olá, sua voz ricocheteando nas paredes de concreto manchadas de óleo. "Onde está o dono deste lugar?" Mattel limpou suas mãos em um pano gasto e se aproximou com passos firmes, mas respeitosos. "Bom dia, senhor. Eu sou Mattel Reyes, o dono da oficina. Como posso ajudá-lo?" A expressão de Ricardo mudou instantaneamente. Seus olhos escanearam Mattel de cima a baixo com um desprezo tão evidente que era quase tangível. Ele se focou no macacão manchado de graxa, suas mãos calejadas de trabalhador, sua extrema juventude, seu cabelo bagunçado, seus tênis gastos com as solas quase descascando. "Você é uma criança, vai tocar minha McLaren?" Ele riu com uma risada seca e cruel que ressoou pela oficina como um chicote. "Isso tem que ser uma piada. Onde está seu pai? Onde está o verdadeiro mecânico?"
O golpe foi direto ao coração, mas Mateo manteve a compostura que seu pai tinha lhe ensinado. Ele tinha ouvido comentários semelhantes centenas de vezes desde que foi deixado sozinho com a oficina, mas eles nunca pararam de doer como a primeira vez. Meu pai faleceu há 2 anos, senhor, Mateo respondeu com dignidade tranquila. Mas eu tenho trabalhado com motores europeus desde que tinha 12 anos. Se você me permitir ouvir seu motor, eu posso diagnosticar. Ricardo o interrompeu com violência verbal. Garoto, este é um motor McLaren 720S 4.0 V8 biturbo, 720 cavalos de potência, 0 a 100 em 2,9 segundos. Vale mais do que tudo que você já viu em sua vida miserável. E você, um pirralho sem certificações, sem diplomas, com nada além de ferramentas enferrujadas. Você acha que pode tocá-lo? Senhor, com todo o respeito, Mateo respondeu, sentindo as lágrimas, lutando para sair, mas recusando-se a dar essa satisfação ao homem cruel à sua frente. Eu tenho trabalhado com motores McLaren antes. Meu avô trabalhou em seu avô. Ricardo rugiu com sarcasmo venenoso. Eu não dou a mínima para o que seu avô fez. Este carro foi verificado por 100 mecânicos especializados. 100. Você entende o que isso significa? McLaren Monterrey o teve por 3 semanas. Eles disseram que precisa de um motor novo, 4,2 milhões de pesos em uma espera de 4 meses. Eu o levei para Houston para os especialistas da McLaren America. Mesmo diagnóstico, motor morto. Ricardo se aproximou de Mateo, invadindo seu espaço pessoal com agressão física mal contida. Eu o levei para 50 oficinas especializadas em supercarros. Cada uma cobrou entre 50 mil e 200 mil pesos apenas para verificá-lo. Todos disseram a mesma coisa. Motor perdido. Precisa de substituição completa. E agora estou aqui nesta oficina de terceira categoria porque meu GPS me traiu quando o carro quase morreu na rodovia. E acontece que o dono é um pirralho que ainda tem acne. Mateo sentiu o sangue correr para seu rosto, mas as palavras de seu pai ressoaram em sua mente como um mantra protetor. Filho, quando alguém te ataca por ser jovem ou por ser pobre, lembre-se que você tem algo que eles nunca terão. A humildade para continuar aprendendo e o talento que Deus te deu. Senhor Selenos, disse Mateo, reconhecendo o famoso empresário das notícias. Eu entendo sua frustração. 100 mecânicos lhe disseram que seu motor está morto. Você gastou milhões procurando por respostas e você está desesperado. Mas me insultar não vai consertar seu McLaren. Se você me der 5 minutos para ouvi-lo... 5 minutos? Ricardo quase cuspiu as palavras. Eu gastei 5 meses procurando uma solução. Você acha que 5 minutos de um garoto sem educação vão resolver o que 100 profissionais certificados não puderam? Mas então, como se o destino tivesse decidido intervir naquele momento preciso, o motor do McLaren deu um último e horrível batido metálico, tossiu como um pulmão colapsado e desligou completamente. Um silêncio mortal preencheu a oficina, denso e pesado como o ar antes de uma tempestade. Ricardo se virou para seu McLaren com puro horror em seus olhos. Suas mãos tremeram enquanto ele tirava as chaves e tentava ligá-lo. Uma vez o motor de partida soou alto, mas o motor principal não respondeu. 2 vezes, nada. 3 vezes, silêncio absoluto. O motor de 8,5 milhões de pesos estava completamente morto como um cadáver mecânico. Não pode ser, sussurrou Ricardo. E pela primeira vez, sua voz não soou cruel, mas quebrada, vulnerável, humana. Isso não pode estar acontecendo. Não agora. Este carro. Ele saiu do McLaren e ficou olhando para o capô laranja brilhante como se estivesse olhando para um caixão. Suas mãos estavam visivelmente tremendo, e Mateo podia ver lágrimas começando a se formar nos olhos do homem poderoso. Este foi o último carro do meu filho, Ricardo sussurrou, mais para si mesmo do que para Mateo. O último que compramos juntos antes do acidente.
Eu não posso perdê-lo também. Eu não posso. Mattel sentiu algo mudar em seu peito. Ele não mais via um homem cruel o humilhando. Ele viu um pai despedaçado se agarrando ao último pedaço de memória de seu filho morto. Ele conhecia aquela dor. Ele também tinha perdido seu pai. Ele sabia exatamente como aquela desesperação se sentia, querendo manter algo vivo que já tinha ido embora. Senhor Selenos, Mattel disse com uma voz suave mas firme. Deixe-me ajudá-lo, por favor. Ricardo olhou para ele com olhos injetados com uma mistura perigosa de raiva, desespero e dor tão profunda que parecia ter seu próprio peso físico. Ele tinha gastado 5 meses levando aquele McLaren para todo especialista existente. Ele tinha gastado mais de 3 milhões de pesos em diagnósticos e verificações que levaram a lugar nenhum. Na McLaren Monterey, 5 técnicos certificados pela fábrica com 20 anos de experiência, cada tinham lhe dito que o motor estava perdido. Falha catastrófica nos turbocompressores e dano secundário ao bloco do motor. Substituição completa necessária. Em Houston, os engenheiros da McLaren North America tinham chegado à mesma conclusão após conectar equipamentos de diagnóstico que custavam mais do que alguns carros completos. Motor condenado, nenhum reparo possível. Um especialista em supercarros em Dallas tinha sido brutalmente honesto. Senhor Selenos, este motor sofreu algo que o destruiu por dentro. Nós não sabemos o que foi, mas o dano é irreversível. Sinto muito. E agora ele estava lá encalhado em uma oficina que parecia ser dos anos 70 com um pirralho de 19 anos, que provavelmente mal sabia como trocar óleo com um McLaren completamente morto e seu coração tão morto ao lado dele. O desespero tem uma maneira horrível de transformar as pessoas em versões monstruosas de si mesmas. E Ricardo Selenos Monteverde estava prestes a demonstrar esta verdade da maneira mais cruel possível. Ele tirou seu celular de última geração, um daqueles modelos que custavam 50 mil pesos, e começou a gravar um vídeo com um sorriso venenoso que não alcançava nem perto de seus olhos mortos. Amigos, olhem para mim aqui, disse Ricardo com uma voz teatral, cheia de sarcasmo cruel. Eu estou tão desesperado pelo meu McLaren que acabei em uma oficina onde um garoto do ensino médio pensa que é um mecânico especialista em supercarros. Sua voz gotejava veneno enquanto ele se focava em Mattel. Este pirralho diz que pode consertar um motor V8 biturbo McLaren, que 100 técnicos profissionais certificados de fábrica declararam uma perda total. 100 técnicos com diplomas universitários com certificações internacionais com décadas de experiência. Mattel sentiu a humilhação queimando suas bochechas. Mas ele manteve a dignidade que 3 gerações de mecânicos o tinham ensinado a valorizar acima de tudo. Senhor, se você me permitir verificar seu motor por 30 minutos, eu posso silenciar, rugiu Ricardo, se aproximando perigosamente de Mattel com o telefone ainda gravando. Você acha que eu sou estúpido? Você acha que eu vou confiar um motor de 4,2 milhões de pesos a um pirralho que provavelmente aprendeu mecânica assistindo vídeos do YouTube? Naquele momento, como se o universo tivesse conspirado para tornar a situação ainda mais humilhante, 3 SUVs de luxo estacionaram do lado de fora da oficina. Era Rodrigo Maldonado e Javier Torres, parceiros de negócios de Ricardo, e também colecionadores de supercarros junto com seus mecânicos pessoais. Ricardo os tinha chamado quando o McLaren começou a falhar na rodovia, pedindo-lhes para segui-lo como apoio. Agora eles chegaram bem a tempo para testemunhar o que Ricardo tinha planejado como o espetáculo perfeito de humilhação. Ricardo, o que aconteceu? Perguntou Rodrigo, saindo de seu Range Rover Sport valendo 2,8 milhões de pesos. Por que você está neste lugar? Rodrigo Javier, venham ver isto, disse Ricardo com um sorriso malévolo. Vocês vão testemunhar algo histórico. Este garoto diz que pode consertar meu McLaren. Se você está viciado nesta história, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para nunca perder um vídeo. Seu apoio significa muito e me ajuda a trazer mais histórias emocionantes como esta.
Os dois homens, ambos na casa dos 50, vestidos com roupas casuais de grife que custavam mais do que o salário mensal de famílias inteiras, se aproximaram com expressões misturando curiosidade e condescendência. Javier Torres possuía uma concessionária de carros de luxo, vendendo Ferraris, Lamborghinis e McLarens. Rodrigo Maldonado gerenciava um fundo de investimento de private equity. Ambos tinham coleções pessoais de supercarros avaliadas em mais de 30 milhões de pesos cada. Com eles vieram seus mecânicos pessoais. Arturo Sanches, 48, certificado pela Ferrari e Lamborghini com 30 anos de experiência, e Luiz Contrus, 52, que tinha trabalhado na McLaren em Barcelona por 15 anos antes de retornar ao México. "Este é o mecânico?" perguntou Arturo, olhando para Mateo com incredulidade mal disfarçada. "Este garoto diz que pode diagnosticar meu McLaren", respondeu Ricardo com sarcasmo que cortava como uma navalha. O mesmo McLaren que McLaren Monterrey declarou uma perda total. O mesmo McLaren que 5 técnicos de fábrica não puderam consertar. Luiz Contrus se aproximou de Mateo com um ar de superioridade absoluta. "Garoto, eu trabalhei 15 anos para a McLaren na Europa. Eu já vi milhares desses motores. Se 100 técnicos certificados disseram que está morto, acredite em mim, está morto. Não há nada que você possa fazer." A multidão começou a se formar. Os 3 parceiros, os 2 mecânicos especialistas, mais 4 funcionários que Rodrigo e Javier tinham trazido. Alguns vizinhos do bairro que ouviram a comoção se aproximaram com curiosidade. Dom Felipe, um mecânico aposentado de 73 anos que tinha conhecido o avô de Mateo, ficou por perto, observando com preocupação. "Sabe o quê?" continuou Ricardo, encorajado por ter uma audiência para validar sua crueldade. "Eu vou fazer algo divertido. Eu vou documentar isto para que todos vejam o que acontece quando o desespero te faz acabar em oficinas deste nível." Ele se virou para Mateo com um sorriso cruel. "Garoto, deixe-me explicar algo a você. Minha empresa fabrica componentes automotivos de precisão para Mercedes-Benz, para BMW, para Porsche. Eu sei mais sobre engenharia mecânica do que você aprenderá em toda a sua vida. Eu tenho 3 diplomas universitários, um mestrado do MIT. Eu tenho investido mais dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de motores do que sua família tem visto em 3 gerações." "Exatamente, emaranhado Javier. Ricardo é parceiro com os melhores engenheiros automotivos na Alemanha. Se ele não pode consertar seu próprio carro, como um garoto sem educação vai ser capaz de?" Arturo, o mecânico certificado, decidiu dar sua opinião profissional em voz alta para que todos pudessem ouvir. "Olha, eu respeito que o garoto tenha uma oficina, mas há uma enorme diferença entre trocar óleo em Saros e trabalhar com um McLaren V8 Biturbo. Estes motores exigem ferramentas especializadas que custam milhões de pesos. Eles exigem software de diagnóstico que apenas revendedores autorizados têm. Eles exigem conhecimento de engenharia apenas obtido com anos de treinamento certificado de fábrica." "Você tem software de diagnóstico McLaren?" perguntou Luiz Contras a Mateo com um tom condescendente. "Você tem as ferramentas especializadas necessárias para estes motores? Você tem certificações de nível mestre ACE? Você fez os cursos da McLaren na Inglaterra?" Mateo sentiu cada pergunta como uma facada, mas sua mente estava em outro lugar. Enquanto estes homens falavam e zombavam, ele tinha estado ouvindo não a eles, mas ao McLaren. Ele tinha estado ouvindo o som que ele tinha feito antes de morrer. Aquele padrão específico de batido metálico irregular. Ele o conhecia. Ele o tinha ouvido antes. Sua mente viajou 5 anos para trás. Seu pai estava trabalhando em um Porsche 911 Turbo que tinha sintomas semelhantes. Motor irregular, perda de potência, desligamento súbito. Todos os mecânicos anteriores tinham diagnosticado falha do turbo, mas seu pai tinha descoberto algo diferente. "Filho,
Ele tinha lhe dito enquanto o ensinava a diagnosticar. Motores twin turbo modernos têm um inimigo silencioso. É chamado de válvula de alívio de pressão ou wastegate em inglês. Quando ele falha intermitentemente, ele cria sintomas que parecem falha catastrófica de todo o motor. Mas na realidade é apenas uma pequena válvula valendo 8.000 pesos. Eu não tenho essas certificações, senhor, Mateo respondeu com uma voz calma, mas firme. Mas eu tenho algo que pode ser mais valioso. Eu tenho 3 gerações de conhecimento passado de mestre para aprendiz. Meu avô trabalhou com os primeiros carros que chegaram no México nos anos 60. Meu pai aperfeiçoou aquele conhecimento por 30 anos. E eu tenho continuado aprendendo todos os dias desde que consigo me lembrar. Ricardo explodiu em uma gargalhada tão alta que assustou um cachorro vira-lata passando. 3 gerações de conhecimento. Isso é lindo, garoto. Muito poético. Mas a realidade é que a tecnologia de um McLaren 2023 é tão avançada que exige computadores para diagnosticar, não histórias de avô. Sabe o quê? Disse Javier com um sorriso malicioso. Vamos tornar isso mais interessante. Vamos fazer uma aposta. Os olhos de Ricardo brilharam com malícia. Eu gosto de como você pensa, Javier. Rodrigo tirou sua carteira de couro italiano e extraiu 50 notas de 1.000 pesos. Aqui está 50.000 pesos, garoto. Ele disse, estendendo o dinheiro a Mateo como se fosse lixo. É seu agora mesmo se você admitir na frente de todas estas testemunhas que você não tem ideia de como consertar aquele McLaren e que você não deveria estar trabalhando com supercarros. A multidão murmurou com desconforto. Dom Felipe, o mecânico veterano que tinha conhecido o avô de Mateo, deu um passo à frente. Cavalheiros, este menino é muito talentoso. Seu avô, Dom Antônio. Foi ninguém te perguntou, velho? Ricardo o interrompeu cruelmente. Isto é entre o garoto e nós. Se você não quer o dinheiro fácil, continuou Ricardo com uma voz perigosamente suave, então aceite outro acordo. Se você conseguir ligar meu McLaren, diagnosticar corretamente o problema, algo que sabemos ser absolutamente impossível, porque 100 técnicos certificados já tentaram. Eu vou te pagar 500.000 pesos aqui mesmo em dinheiro. A quantia fez várias pessoas presentes ofegar audivelmente. Era mais dinheiro do que muitos viam em 5 anos completos de trabalho honesto. Mas continuou Ricardo com um sorriso que se tornou ainda mais cruel e malévolo. Se você não conseguir consertá-lo, o que é mais certamente o que acontecerá, então você vai fazer 4 coisas na frente de todas estas pessoas aqui como testemunhas. Primeiro, seu sorriso se alargou como um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Você vai fechar esta oficina para sempre e admitir que você não é um mecânico de verdade. Segundo, você vai gravar um vídeo pedindo desculpas a todos os técnicos certificados por fingir estar no nível deles sem ter a educação necessária. Terceiro, você vai admitir publicamente que pessoas pobres sem educação não têm lugar trabalhando com supercarros. E quarto, você vai me pagar 100.000 pesos pelo meu tempo perdido e pelo guincho que vou precisar para levar meu McLaren para uma oficina de verdade. O coração de Mateo bateu tão forte que ele pensou que todos podiam ouvi-lo. 100.000 pesos era dinheiro que ele não tinha. Dinheiro que significaria perder a oficina de qualquer forma, porque ele não podia pagar. Mas algo mais profundo que o medo estava despertando em seu peito. Não era apenas sua reputação em jogo. Não era apenas a oficina representando 3 gerações de trabalho honesto. Era algo maior. Era a dignidade de todas as pessoas que trabalhavam com suas mãos, mas não tinham papéis chiques para provar seu valor. Era a memória de seu pai e avô que o tinham ensinado que o verdadeiro conhecimento não vem de certificados caros, mas de amor genuíno pelo ofício. Dom Felipe se aproximou de Mateo e sussurrou com uma voz tremendo de emoção. Filho, você não tem que provar nada. Estes homens estão sendo cruéis sem razão. Seu pai e seu avô estariam orgulhosos de você, não importa o que você decida. Mas Mateo já tinha tomado sua decisão.
Ele olhou diretamente nos olhos de Ricardo, então para Rodrigo e Javier, então para os dois mecânicos certificados com suas expressões arrogantes, então para a multidão de vizinhos e curiosos que tinham se reunido, e finalmente para o McLaren 720S laranja papaya, que esperava silenciosamente como uma besta adormecida, esperando para ser despertada. Eu aceito, disse Mattel, com uma voz firme que ressoou pela oficina com a clareza de um sino. Um murmúrio de espanto absoluto correu pela multidão como uma onda. Algumas pessoas pensaram que Mattel era corajoso. Outros pensaram que ele era um tolo ou suicida. Você aceita o que exatamente? Perguntou Ricardo, querendo ouvir as palavras completas para que não houvesse confusão depois. Eu aceito sua aposta, respondeu Mattel com dignidade absoluta, que contrastava brutalmente com a crueldade dos homens à sua frente. Eu vou diagnosticar seu McLaren corretamente. E quando eu o fizer, você vai me pedir desculpas na frente de todas estas pessoas. Não pelo dinheiro. Eu não me importo com seu dinheiro. Eu quero que você se desculpe pela maneira como você me tratou e pelas coisas horríveis que você disse, mas sobre pessoas que trabalham com nossas mãos. O silêncio que se seguiu foi tão denso que seu peso físico podia ser sentido. Ricardo não esperava naquela resposta. Ele esperava ver medo, submissão, talvez uma rejeição covarde da aposta. Mas esta dignidade tranquila, esta confiança sem arrogância, o perturbou de uma maneira que ele não entendia. Perfeito, disse Ricardo, se recuperando rapidamente. Todos vocês são testemunhas. Este garoto vai tentar consertar o que 100 profissionais não puderam. Rodrigo, Javier, gravem tudo. Eu quero documentar cada segundo deste desastre. Telefones saíram como armas, 4 pessoas gravando de ângulos diferentes. Rodrigo até tirou uma câmera profissional que ele mantinha em seu SUV para documentar seus carros de coleção. Mattel caminhou lentamente para o McLaren laranja papaya, seguido por todos os olhos como se ele fosse um condenado caminhando para sua execução. Suas mãos tremeram ligeiramente. Não de medo, mas de pura adrenalina misturada com algo mais profundo. Propósito. Ele sabia que este momento definiria não apenas seu futuro, mas o futuro de sua família, e a memória de seu pai e avô. Vovô Antônio, pai Miguel, ele sussurrou silenciosamente enquanto tocava o pingente que usava em seu pescoço com fotos de ambos. Ajude-me a mostrar que vocês me ensinaram bem. Ajude-me a honrar tudo o que vocês sacrificaram para me passar este conhecimento. Ele se aproximou do McLaren e, pela primeira vez desde que todo este pesadelo de humilhação começou, ele sentiu paz absoluta. Ali estava seu elemento, seu mundo, o lugar onde palavras cruéis não existiam, e apenas a verdade do metal, circuitos, pistões, física impura contava. Ele colocou sua mão direita no capô traseiro do McLaren, onde o motor V8 residia. A fibra de carbono estava quente sob sua palma. Ele fechou os olhos. Era um ritual que ele tinha aprendido de seu pai, que o tinha aprendido de seu avô. Filho, antes de abrir o capô, antes de tocar em uma ferramenta, ouça. O motor sempre lhe diz o que precisa. Você só tem que saber como ouvi-lo com seu coração, não apenas seus ouvidos. O que ele está fazendo? Sussurrou Arturo, o mecânico certificado, com zombaria mal contida. Ele está rezando. Ele está tentando se comunicar telepaticamente com o motor. Luiz Contreras zombou. Talvez seu avô o tenha ensinado magia mexicana antiga para consertar carros. A risada era cruel e alta, mas Mattel a bloqueou completamente de sua consciência. Sua mente estava viajando através de memórias, lições, noites inteiras trabalhando ao lado de seu pai em motores complicados. Ele se lembrou especificamente de um BMW M5 com um motor V8 biturbo que tinha chegado à oficina 3 anos atrás. Sons semelhantes, comportamento semelhante.
Todos os mecânicos anteriores tinham diagnosticado falha do turbocompressor, mas seu pai tinha encontrado algo diferente. Filho, seu pai tinha lhe dito naquela noite enquanto o ensinava: estes motores modernos, com gerenciamento eletrônico avançado, têm um sistema de válvula de alívio de pressão que controla a pressão do turbo. Quando o solenoide eletrônico daquelas válvulas falha intermitentemente, ele cria caos total no motor. O computador recebe dados contraditórios. Ele pensa que os turbos estão destruídos, que o motor está morrendo, quando na realidade é apenas um pequeno componente elétrico que custa 10 mil pesos. Mateo abriu seus olhos com nova determinação. Ele sabia exatamente o que procurar. Ele caminhou para sua caixa de ferramentas, aquela relíquia de aço vermelho de 3 níveis que tinha pertencido a seu avô, então a seu pai, e agora a ele. Cada ferramenta contava uma história. Cada chave tinha décadas de trabalho honesto gravadas em seu metal. Ele tirou algo que fez os 2 mecânicos certificados trocarem olhares de surpresa genuína. Um scanner automotivo Autel Maxis Ultra de última geração. Uma ferramenta que custava 120 mil pesos e que muito poucas oficinas no México possuíam. Onde ele conseguiu isso? Murmurou Arturo com incredulidade que ele não conseguia esconder. Meu pai o comprou 6 meses antes de morrer, explicou Mateo enquanto conectava o dispositivo à porta OBD do McLaren com mãos que não tremiam mais. Ele vendeu seu caminhão pessoal para comprá-lo. Ele disse: se fôssemos trabalhar com motores modernos, precisávamos de ferramentas modernas. Conhecimento tradicional é a base, mas tecnologia é a ponte para o futuro. O scanner acendeu com uma tela de toque de alta resolução mostrando o logotipo do hotel. Mateo navegou pelos menus com a familiaridade absoluta de alguém que tinha usado a ferramenta centenas de vezes. Ele selecionou McLaren do menu do fabricante, então modelo 720S, então ano 2023. O scanner começou a se comunicar com os 47 diferentes módulos eletrônicos do McLaren. Linhas e linhas de códigos de erro começaram a aparecer na tela. Alguns em vermelho indicando falhas críticas, outros em amarelo indicando avisos, outros em verde indicando sistemas funcionando corretamente. Ricardo se aproximou com uma expressão misturando ceticismo e algo mais, curiosidade involuntária. Aquele dispositivo não vai te dizer nada que 100 técnicos já não tenham visto. Mas Mateo não respondeu. Ele estava completamente concentrado na cascata de dados fluindo pela tela. Seus olhos treinados por anos de experiência em genética familiar. Escaneou a informação com velocidade e precisão que parecia sobrenatural. Lá ele murmurou para si mesmo, mais alto o suficiente para Dom Felipe ouvir. Lá está. O que você encontrou, filho? Perguntou o velho mecânico com esperança brilhando em seus olhos nublados por cataratas. Código P... 2285, respondeu Mateo com uma voz que se tornava mais firme a cada palavra. Mau funcionamento do solenoide de controle da Wastegate Turbo A. E olhe para isto, ele navegou para outra tela. Os valores de pressão do turbo estão completamente erráticos. 0,8 bar, então de repente 2,3 bar, então uma queda para 0,2 bar. Tudo em questão de milissegundos. Luiz Contreras se aproximou rapidamente para ver a tela do scanner. Sua expressão mudou de zombaria para concentração profissional. Isso não é possível. Nós verificamos os turbos completamente na McLaren Monterrey. Mateo se levantou e olhou diretamente para Luiz. O problema não está nos próprios turbos, senhor. O problema está no sistema eletrônico controlando as válvulas Wastegate. Quando o solenoide falha intermitentemente, a ECU recebe sinais contraditórios. Ela pensa que há uma falha catastrófica em todo o sistema porque os dados não fazem sentido. Mas os turbos, fisicamente, eles estão perfeitos. A multidão se moveu mais perto, agora com interesse genuíno, substituindo a zombaria anterior. Mateo voltou para sua caixa de ferramentas e tirou um multímetro digital Fluke de nível profissional. Outra ferramenta que seu pai tinha considerado um investimento essencial.
Eu vou verificar a voltagem e resistência do solenoide diretamente, ele explicou enquanto se dirigia ao compartimento do motor do McLaren. Sem passar pelo computador, eu vou medir o componente físico para confirmar o diagnóstico. Ricardo, Rodrigo e Javier se aproximaram junto com os dois mecânicos certificados. Ninguém estava rindo agora. Havia algo na confiança tranquila de Mattel, no profissional o modo como ele manuseava as ferramentas, no conhecimento técnico específico que ele demonstrou que estava fazendo até os mais céticos começarem a duvidar de sua própria zombaria. Mattel abriu o capô traseiro do McLaren, revelando o V8, mas motor turbo em toda sua glória de engenharia alemã. Era um trabalho de arte mecânica. Tubos de escape de aço inoxidável, turbocompressores duplos do tamanho de bolas de futebol, intercoolers maciços, injetores de combustível de alta pressão, tudo embalado em um espaço incrivelmente apertado. Localizar o solenoide de controle da wastegate exigiu o conhecimento específico da arquitetura do motor McLaren. Ele estava localizado em uma posição aparentemente inacessível, escondido atrás do turbocompressor esquerdo sob múltiplos tubos de admissão. Mattel começou a desmontar componentes com precisão cirúrgica. Cada movimento era econômico. Perito, revelando anos de prática. Ele removeu 3 tubos de admissão de silicone reforçados. Ele desconectou 2 conectores elétricos após liberar suas travas corretamente. Ele afrouxou 4 abraçadeiras com torque exato para não danificar as vedações. Aí está o culpado, ele anunciou, apontando para um pequeno dispositivo cilíndrico preto mal 6 centímetros de comprimento. Solenoide de controle da wastegate do turbo esquerdo. Número da peça McLaren 1329-37. Valor no revendedor autorizado 85 mil pesos. Valor em qualidade OEM e aftermarket 7 pesos. Ele conectou as pontas do multímetro Fluke aos terminais do solenoide e pediu a Dom Felipe para girar a chave de ignição sem tentar ligar o motor. Os números na tela do multímetro começaram a dançar erraticamente de uma maneira que confirmava exatamente o que Mattel tinha diagnosticado. 4.2 volts, então 11.8 volts, então 2.1 volts, então 14.3 volts. Ele narrou enquanto todos observavam os números mudarem erraticamente na tela do instrumento. Tudo em questão de segundos. Um solenoide funcionando corretamente deve manter 12 volts estáveis com uma variação máxima de mais ou menos 0.5 V. Arturo Sanches, o mecânico certificado pela Ferrari, se agachou para olhar mais de perto. Sua expressão tinha mudado completamente de zombaria para respeito profissional absoluto. Meu Deus, ele sussurrou. É exatamente como ele disse. O solenoide está enviando sinais completamente erráticos. Luiz Contreras tirou seu próprio telefone e começou a tirar fotos do multímetro, mostrando as leituras anormais. Isso explica todos os códigos de erro que vimos na McLaren Monterey, ele disse com uma voz misturando descrença e vergonha profissional. A ECU estava recebendo dados impossíveis do sistema turbo. É por isso que ativou todos os protocolos de segurança e desligou o motor completamente. Mattel se levantou e se dirigiu a Ricardo diretamente com respeito, mas também com a confiança de alguém que sabe que está certo. Senhor Selenos, seu motor não está quebrado. Os 720 cavalos de potência estão intactos. Os turbocompressores funcionam perfeitamente. Os pistões, as válvulas, o virabrequim, tudo está em perfeita condição. Seu McLaren só precisa de um novo solenoide valendo 12 mil pesos e reprogramação da ECU para limpar todos os códigos de erro falsos que se acumularam. O silêncio que se seguiu foi completamente diferente dos anteriores. Não era mais um silêncio de expectativa zombeteira ou desprezo condescendente. Era um silêncio de espanto genuíno misturado com vergonha coletiva começando a crescer. Ricardo ficou paralisado.
sua mente incapaz de processar completamente o que ele tinha acabado de testemunhar. Este menino de 19 anos, este garoto sem certificações chiques, sem diplomas universitários, sem ter estudado no MIT, tinha identificado em 30 minutos um problema que tinha iludido 100 técnicos certificados por 5 meses. Espere, espere, murmurou Rodrigo com uma voz tremendo ligeiramente. Você está dizendo que gastamos 3 milhões de pesos em diagnósticos e o problema é uma peça de 12 mil pesos? Exatamente, confirmou Mateu com calma profissional absoluta. Seu McLaren está perfeitamente bem. O motor nunca esteve em perigo real. Apenas um pequeno componente elétrico que falhou intermitentemente, criando sintomas que parecem catastróficos, mas são, na verdade, bastante simples de reparar uma vez que você sabe o que procurar. Você tem o solenoide de reposição? Perguntou Javier, com uma voz muito mais humilde do que antes. Eu não tenho o original McLaren, admitiu Mateu. Aquela peça teria que ser pedida dos Estados Unidos e levaria 3 semanas para chegar. Mas eu tenho um solenoide OEM Bosch de especificações idênticas que eu uso para reparos de BMW e Porsche com sistemas semelhantes. Ele funciona perfeitamente e custa 12 mil pesos. Ele foi para sua área de armazenamento e retornou com uma caixa selada contendo o solenoide exato. Solenoide atuador de válvula Wastegate Bosch, modelo 928-6673-1B, compatível com motores Bosch V8 Turbo, BMW, Porsche, McLaren, Mercedes-AMG. Especificações 12 volts, 3.2 amperes, resposta de 5 milissegundos. Ricardo olhou para a pequena caixa como se ela contivesse a cura para o câncer. Toda sua arrogância, toda sua crueldade, toda sua certeza de superioridade estava desmoronando como um castelo de areia sob uma onda gigante. Isto tem que ser uma coincidência, Ed murmurou. Mais para convencer a si mesmo do que para convencer os outros. Não pode ser tão simples. Não é uma coincidência, senhor, respondeu Mateu com uma gentileza que contrastava dolorosamente com a crueldade que ele tinha recebido. É conhecimento, é experiência passada de geração em geração. É amor genuíno por motores e respeito por máquinas. Meu avô trabalhou com estes sistemas quando eles eram novos nos anos 80. Meu pai aperfeiçoou o diagnóstico por décadas, e eu tenho continuado aprendendo todos os dias. Dom Felipe tinha lágrimas rolando por suas bochechas enrugadas. Isto é exatamente o que Dom Antônio teria feito, ele disse com uma voz quebrada pela emoção. Exatamente como ele diagnosticou. Com lógica, com paciência, com amor pelo ofício, Mateu começou a instalação do novo solenoide. Suas mãos trabalharam com precisão absoluta, conectando cabos na ordem correta, aplicando graxa dielétrica em conexões para prevenir corrosão, verificando o torque exato em cada parafuso, usando uma chave de torque calibrada. Reprogramar a ECO vai levar aproximadamente 12 minutos, ele explicou enquanto conectava o scanner ao TEL novamente. Eu tenho que limpar todos os códigos de erro falsos, permitir que o computador reaprenda os parâmetros corretos do novo solenoide e calibrar o sistema de gerenciamento do turbo para valores ótimos. Os minutos passaram em silêncio quase religioso. A multidão observava hipnotizada enquanto Mateu navegava por menus técnicos complexos no scanner, inserindo comandos que pareciam linguagem alienígena para a maioria dos presentes, mas que ele executava com familiaridade absoluta. Ricardo observava, sem piscar, sua mente ainda lutando para aceitar a realidade do que ele estava testemunhando. Ele tinha humilhado este menino da maneira mais cruel possível. Ele o tinha chamado de ignorante, incompetente, inútil. Ele tinha apostado contra seu talento quando ele só queria ajudar. E agora, pronto, anunciou Mateu, finalmente desconectando o scanner com cuidado. Todos os sistemas mostram verde. O motor está pronto para ligar. Ele foi para a porta do motorista do McLaren e, antes de abri-la,
olhou para o céu por um segundo. Vovô, pai, isto é para vocês. Ele sussurrou tão baixo que apenas Dom Felipe, que estava perto, podia ouvi-lo. Ele abriu a porta do McLaren e sentou no banco de couro que custava mais do que alguns carros completos. O volante de fibra de carbono estava frio sob suas mãos. O painel digital mostrava que todos os sistemas estavam em stand-by, esperando pelo comando de partida. Seu coração bateu fortemente, não de nervosismo, mas da pura emoção de um trabalho bem feito. Ele sabia que tinha diagnosticado corretamente. Ele sabia que tinha instalado o componente correto. Ele sabia que tinha programado a ECU perfeitamente. Mas até que o motor rugisse de volta à vida, tudo era teoria. Ele apertou o botão de partida. O motor de partida soou alto e claro por 2 segundos. E então algo aconteceu que ninguém presente jamais esqueceria. Os 720 cavalos de potência McLaren V8 Biturbo rugiram de volta à vida com um som limpo, potente, perfeitamente afinado, que fez o chão da oficina vibrar. Não houve batidos metálicos, nenhuma irregularidade, nenhum protesto mecânico de qualquer tipo. Apenas a sinfonia perfeita da engenharia britânica trabalhando em total harmonia absoluta. O rugido era pura música. Era redenção mecânica. Era a prova inegável de que o verdadeiro conhecimento não exige certificados caros ou diplomas universitários ostentosos. Ele só exige paixão, dedicação e amor genuíno pelo ofício passado de mestre para aprendiz através de gerações. O silêncio da multidão se quebrou como vidro. Dom Felipe começou a aplaudir com lágrimas correndo livremente por seu rosto. Vários vizinhos que tinham estado assistindo explodiram em aplausos. Alguns dos trabalhadores que Rodrigo e Javier tinham trazido começaram a aplaudir também, incapazes de conter sua admiração profissional pelo que tinham testemunhado. Arturo Sanches e Luiz Contreras se olharam com expressões misturando vergonha, respeito e algo mais profundo. Eles tinham testemunhado algo extraordinário. Eles tinham visto um verdadeiro mestre trabalhar sua arte. Mateus saiu do McLaren com um sorriso pequeno, mas triunfante. Não era arrogância. Era a satisfação tranquila de alguém que sabe que honrou a memória de sua família da melhor maneira possível. Tinha levado a ele exatamente 47 minutos para diagnosticar e reparar um motor que 100 técnicos certificados tinham declarado morto para sempre. Mas o que veio a seguir, meus queridos amigos, foi algo que vocês nunca imaginarão. O rugido perfeito do McLaren V8. Burble ressoou pela oficina como a mais doce canção de vitória que Mateus já tinha ouvido em sua vida. Mas o que aconteceu nos minutos seguintes transformaria não apenas sua vida, mas a de todos os presentes de maneiras que ninguém poderia ter antecipado. Ricardo Selenas Monteverde, o homem que tinha humilhado publicamente este jovem menino, que tinha gravado vídeos zombando dele, que tinha apostado seu orgulho contra o talento de um menino pobre, aquele mesmo homem começou a tremer. Não era um tremor de raiva ou vergonha superficial. Era algo muito mais profundo e devastador. Era o colapso completo de tudo o que ele tinha usado para se proteger da dor por 6 anos. Suas pernas cederam como se alguém tivesse cortado os cabos que as seguravam. Ele caiu de joelhos no chão, manchado de óleo da oficina, com um baque surdo que fez todos pularem. E então lágrimas começaram a fluir. Lágrimas que ele não tinha derramado nem no funeral de seu filho. Lágrimas que ele tinha reprimido por 6 anos de amargura e crueldade. Lágrimas que agora saíam como rios transbordantes purificadores incontroláveis. Não pode ser, ele murmurou com uma voz completamente quebrada. Não pode ser que eu tenha sido tão monstruoso. Ele não conseguiu terminar a frase porque soluços o estavam sufocando. Era como testemunhar o colapso de uma montanha que você pensou eterna. O colapso de uma barragem que tinha contido um oceano de dor por tempo demais. A multidão assistiu em silêncio absoluto desconfortável. Rodrigo e Javier, nos 20 anos que tinham conhecido Ricardo, nunca o tinham visto em tal estado.
Era como ver um Deus infalível se revelar como um humano quebrado. Mattel, que tinha estado desfrutando de seu momento de triunfo técnico bem merecido, sentiu a vitória se transformar em algo mais complexo e profundo ao ver este homem poderoso completamente destruído à sua frente. Seu coração de mecânico sabia como reparar motores, mas seu coração humano reconheceu dor genuína quando a viu. Perdoe-me, sussurrou Ricardo do chão com uma voz tão quebrada que era mal audível sobre o ronronar perfeito do McLaren. Por favor, Deus, perdoe-me não apenas por hoje. Perdoe-me por tudo o que eu tenho sido por 6 anos. Perdoe-me pelo monstro que me tornei. Dom Felipe se aproximou lentamente e colocou uma mão paternal tremendo no ombro de Ricardo. Era um gesto simples, mas carregado com a sabedoria de alguém que tem visto muita dor em uma vida longa. E então, entre lágrimas que pareciam arrastar anos de amargura acumulada como veneno, Ricardo começou a contar sua história. A verdadeira história que explicava por que ele tinha se tornado o homem cruel que tinha acabado de humilhar um jovem menino inocente. 6 anos atrás, ele começou com uma voz tremendo que quebrava a cada palavra. Eu tinha um filho. Ricardo Júnior era todo meu mundo. Minha razão de existir, meu legado, meu futuro, meu tudo. Ele tinha 22 anos e era exatamente como eu naquela idade. Apaixonado, imprudente, apaixonado por supercarros. Ele pausou para limpar suas lágrimas com mãos tremendo. Mas elas continuavam fluindo sem controle possível, como se 6 anos de repressão tivessem finalmente encontrado sua fuga. Eu comprei para ele uma McLaren 570 RS para seu aniversário, continuou Ricardo. Eu pensei que seria o presente perfeito. Ele amava a velocidade. Ele amava a adrenalina. Eu o levei para um track day em Cetro. Eu ia ensiná-lo técnicas de condução avançadas, como controlar um supercarro em seus limites. Sua voz quebrou completamente, e ele teve que levar vários segundos para poder continuar. Eu tinha contratado mecânicos para preparar o carro antes do evento. Eu paguei a eles 50 mil pesos para verificar tudo. Freios, suspensão, pneus, tudo. Eles me disseram que estava perfeito. As lágrimas caíram mais rápido agora, criando pequenas poças no chão manchado de óleo. Na terceira volta na curva rápida a 180 km, algo falhou. Os freios não responderam corretamente. O carro saiu de controle, bateu contra a barreira de concreto. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que o vento podia ser ouvido soprando fora da oficina. Eu o perdi, sussurrou Ricardo. Eu o perdi por causa de mecânicos incompetentes que disseram que tinham verificado tudo, mas na verdade não sabiam o que estavam fazendo. Eu perdi minha razão de viver por causa de pessoas que fingiam ter conhecimento que não tinham. Mattel sentiu como se alguém o tivesse socado no estômago. Agora ele entendeu. Agora tudo fazia sentido horrível e trágico. A crueldade de Ricardo para com mecânicos, sua insistência em certificações e diplomas, seu desprezo por pessoas sem educação formal. Tudo veio do trauma devastador de ter perdido seu filho devido à negligência mecânica. Depois do acidente, continuou Ricardo com uma voz mais firme, mas carregada com dor que parecia ter peso físico. Minha esposa me culpou. Ela disse que foi minha culpa por comprar para ele aquele carro, por empurrá-lo em direção à velocidade, por não contratar melhores mecânicos. Ela me deixou 1 ano após o funeral. Ele olhou diretamente para Mattel com olhos vermelhos e inchados. Eu fui deixado sozinho com minha empresa, com meu dinheiro, com meus cães, com meu sucesso, mas sem nada que realmente importasse, sem ninguém para me amar, sem uma razão para acordar todas as manhãs, exceto o trabalho. E eu me tornei amargo. Ele confessou com uma voz que era pura, brutal honestidade. Eu me tornei cruel. Eu me tornei exatamente o tipo de pessoa que eu sempre tinha desprezado. Eu comecei a tratar meus funcionários mal, humilhando pessoas que eu considerava inferiores, usando meu poder e dinheiro para machucar outros porque eu estava machucado e não sabia como curar.
Ele se levantou lentamente, balançando ligeiramente, como um homem muito mais velho do que seus 52 anos. Hoje, ele disse, olhando diretamente para Mateo, quando eu te vi lá, tão jovem, com tanto talento, com tanta paixão por motores, algo em mim quebrou terminalmente. Talvez porque você me lembrou de meu filho. Talvez porque você representava tudo o que eu tinha perdido. Juventude, paixão, um futuro brilhante. Ele deu um passo tremendo em direção a Mateo. E em vez de celebrar seu talento, em vez de honrar seu conhecimento, eu decidi destruí-lo. Eu decidi humilhá-lo da maneira mais cruel possível. Porque sua voz quebrou novamente. Porque se eu não podia ter meu filho, então eu não queria que mais ninguém tivesse o sonho dele. As palavras caíram como golpes de martelo nos corações de todos os presentes. Arturo Sanches tinha lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Luiz Contruz olhou para o chão, incapaz de encarar a verdade sendo revelada. Rodrigo e Javier tinham se afastado discretamente, sentindo-se cúmplices da crueldade que tinham testemunhado e apoiado. Ricardo se moveu para mais perto de Mateo, até que ele estivesse a menos de 1 metro de distância. Eu não tenho o direito de pedir seu perdão, ele lhe disse com uma voz humilde que contrastava brutalmente com a arrogância de 1 hora antes. Porque o que eu fiz hoje foi imperdoável. Eu te humilhei por ser jovem. Eu te insultei por ser pobre. Eu apostei contra seu talento quando você só queria me ajudar com meu carro, que representa a última peça de memória viva de meu filho. Mateo ouviu em silêncio, processando não apenas as palavras, mas a dor genuína e devastadora por trás delas. Seu pai o tinha ensinado que a verdadeira força não está em vencer batalhas, mas em saber quando mostrar misericórdia. Seu avô o tinha ensinado que o perdão é uma ferramenta mais poderosa do que qualquer chave inglesa. Senhor Selenos, disse Mateo finalmente com uma voz suave mas firme, demonstrando maturidade além de seus 19 anos. Eu aceito sua desculpa, mas há algo que você precisa entender com clareza absoluta. Ricardo olhou para cima, esperando pelas palavras que ele sabia que merecia ouvir. Sua dor não justifica machucar outros, continuou Mateo. Sua terrível perda não lhe dá o direito de humilhar pessoas que trabalham honestamente com suas mãos. Seu trauma não é uma licença para destruir os sonhos de outros. Ricardo assentiu, aceitando cada palavra como remédio amargo, mas absolutamente necessário. Mas adicionou Matéia com compaixão que deixou todos sem fôlego. Eu também entendo que a dor pode nos transformar em versões de nós mesmos que não reconhecemos. Meu pai morreu nesta oficina 2 anos atrás. Eu sei o que é perder o homem que você mais admira no mundo. Eu sei o que é ser deixado sozinho, carregando um peso que parece muito grande. Lágrimas começaram a rolar pelas bochechas de Mateo também agora. Não lágrimas de humilhação, mas de empatia genuína por sofrimento compartilhado. A diferença, Sr. Selenos, ele disse com uma voz tremendo ligeiramente, é que meu pai me ensinou que a dor deve nos tornar mais compassivos, não mais cruéis. Que nossas perdas devem nos inspirar a proteger outros de sofrer o mesmo, não a infligir nosso sofrimento em pessoas inocentes. Ricardo cobriu seu rosto com ambas as mãos e soluçou abertamente sem vergonha, sem tentar esconder sua total quebradez. Você está certo, ele gemeu. Completamente certo. Seu pai te ensinou o que o meu deveria ter me ensinado e não ensinou. Ele te ensinou a ser um homem de verdade, não o monstro amargo que me tornei. Dom Felipe se aproximou e colocou sua mão no ombro de Ricardo novamente. Senhor, ele lhe disse com uma voz gentil, nunca é tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para honrar a memória de seu filho tornando-se o homem que ele teria querido que você fosse. Rodrigo e Javier se aproximaram também, suas expressões mostrando profunda vergonha por terem participado da humilhação. Ricardo, disse Rodrigo com uma voz tremendo, nós te devemos uma desculpa também. Nós te seguimos em sua crueldade. Nós não te paramos. Nós somos tão culpados.
Mattel olhou para todos eles. Os homens poderosos e milionários que uma hora antes o tinham tratado como lixo, estavam agora à sua frente com humildade genuína, pedindo perdão. Era um momento surreal que parecia suspenso no tempo. Arturo Sanches, o mecânico certificado, se aproximou com uma expressão de respeito profissional absoluto. Mattel, ele disse, usando seu nome pela primeira vez com respeito evidente. Em minha carreira de 30 anos, eu nunca vi um diagnóstico tão preciso e rápido. Seu pai e avô te ensinaram bem, melhor do que qualquer escola poderia ter feito. Luiz Contraros adicionou com uma voz humilde. Eu trabalhei 15 anos na McLaren em Barcelona, e eu admito com vergonha que eu não detectei aquele problema. Você tem algo que certificações não podem ensinar. Você tem instinto. Você tem conhecimento passado de geração em geração. Você tem amor genuíno por motores. Ricardo tirou seu talão de cheques com mãos que ainda tremiam. Mattel, ele disse com uma voz mais controlada, mas ainda quebrada, eu não quero que isto seja visto como pagamento por manter silêncio ou como caridade condescendente, mas eu te devo 500 mil pesos pela aposta, mais pagamento justo por seu trabalho que salvou meu McLaren e minha sanidade. Ele começou a escrever o cheque. Seu diagnóstico me salvou pelo menos 4 milhões de pesos em um novo motor desnecessário. Você me salvou 4 meses de espera. Mas mais importante do que isso, sua compaixão e seu perdão estão me salvando como pessoa. Ele terminou de escrever e estendeu o cheque. 1.200 mil pesos, 500 pela aposta, 200 por seu trabalho profissional, que vale muito mais, e 500 adicionais porque é justo considerando tudo o que você me salvou. Mattel olhou para o cheque com olhos arregalados. Era uma quantia de dinheiro que mudaria sua vida completamente. Ele podia pagar todas as dívidas da oficina. Ele podia modernizar o equipamento. Ele podia garantir o futuro de sua mãe e irmã. Ele podia finalmente respirar sem a pressão constante da pobreza. Mas então ele fez algo que deixou todos absolutamente sem palavras. Eu não posso aceitar tudo isso, ele disse, devolvendo o cheque. O quê? Ricardo não podia acreditar no que ele estava ouvindo. Por que não? Porque, explicou Mattel com dignidade absoluta, se eu aceitar esta quantia, você vai sentir que comprou meu perdão. Você vai sentir que pagou por sua redenção, e perdão real não é comprado, Sr. Selenos. Ele é ganho com mudança genuína. Eu aceito os 500 mil da aposta, ele continuou, porque foi um acordo justo que fizemos, mas eu não quero o resto. O que eu quero é algo diferente. O que você quer? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso e humilde. Eu quero, disse Mattel com clareza absoluta, você usar seu poder e dinheiro para algo bom. Eu quero que você honre a memória de seu filho, não com amargura, mas com generosidade. Eu quero que você ajude outros jovens como eu que têm talento, mas não têm oportunidades. A proposta caiu como um raio sobre a multidão. Ricardo olhou para Mattel com uma expressão misturando espanto, respeito e algo mais profundo, gratidão genuína. O que você tem em mente exatamente? Perguntou Ricardo. Mattel respirou fundo. Ele tinha estado pensando sobre isso por anos, mas nunca teve os recursos para torná-lo realidade. Eu quero criar um programa de bolsas de estudo para jovens de famílias pobres que querem estudar mecânica automotiva especializada. Crianças que têm talento e paixão, mas não têm dinheiro para certificações oficiais. Ricardo ouviu com atenção absoluta que ele não tinha mostrado em anos. O programa será chamado de Instituto Técnico Ricardo Selenos Júnior, continuou Mattel. Em honra de seu filho, nós vamos ensinar mecânica avançada de supercarros para meninos que de outra forma nunca teriam acesso àquele conhecimento. Nós vamos combinar conhecimento tradicional passado de mestre para aprendiz com as certificações oficiais que o mundo moderno exige. Lágrimas rolaram pelo rosto de Ricardo novamente, mas desta vez elas eram diferentes.
Eram lágrimas de esperança, de propósito renovado, da possibilidade de redenção real. Meu filho sussurrou. Ricardo teria amado aquela ideia. Ele sempre disse que supercarros não deveriam ser apenas para os ricos. Ele disse que talento genuíno merecia oportunidades independentemente da origem de uma pessoa. Então disse Mateo, estendendo sua mão. Temos um acordo? Vamos honrar a memória de seu filho de uma maneira que realmente importa. Ricardo pegou a mão de Mateo em um aperto firme que selou não apenas um acordo de negócios, mas um pacto moral entre dois homens que tinham encontrado um caminho para a cura através do perdão e propósito compartilhado. Nós temos um acordo, disse Ricardo com facilidade, primeiro sorriso genuíno em 6 anos. E eu vou fazer mais do que isso. Eu vou financiar o Instituto completamente. Nós vamos construir instalações de classe mundial. Nós vamos trazer os melhores professores. Nós vamos oferecer bolsas de estudo completas, cobrindo não apenas educação, mas também ferramentas, uniformes, transporte, comida. Rodrigo se aproximou excitado. Eu vou doar todos os carros da minha concessionária que eu não consigo mais vender para que eles sirvam como material de prática para os alunos. Javier adicionou. E eu vou usar meus contatos na indústria para conseguir estágios pagos em oficinas especializadas para os graduados. Arturo Sanches levantou sua mão timidamente. Eu me voluntario para ensinar nos fins de semana sem cobrar nada. É o mínimo que eu posso fazer depois de como eu me comportei hoje. Luiz Contruz assentiu. Eu também vou mostrar a vocês todo o conhecimento que aprendi na McLaren em Barcelona. Dom Felipe chorou abertamente agora, mas eram lágrimas de pura alegria. Isto é exatamente o que Dom Antônio teria querido. Ele disse com uma voz quebrada. Isto é legado real. Isto é como você honra a memória daqueles que amamos. A multidão que tinha testemunhado a humilhação mais cruel estava agora testemunhando a transformação mais bonita. Pessoas que chegaram cheias de crueldade e preconceito estavam partindo com um propósito renovado e uma compreensão mais profunda do que realmente importa na vida. Ricardo olhou para seu McLaren 720S laranja papaya ronronando perfeitamente graças ao trabalho de Mateo. Ele não mais via apenas um carro caro. Ele viu um símbolo de uma segunda chance, de possível redenção, de amor paternal que podia se transformar de amargura em um legado positivo. Mateo disse Ricardo com uma voz firme. Isto é o começo de algo grande. Nós não vamos apenas criar um instituto. Nós vamos mudar uma indústria inteira. Nós vamos provar que talento genuíno merece respeito, independentemente de certificados ou diplomas. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo para sempre. Deixe-me contar a vocês como era o mundo que Mateo e Ricardo construíram juntos, meus queridos amigos. Porque verdadeiras transformações não terminam com uma desculpa ou um aperto de mão. Elas são demonstradas com tempo, com ações sustentadas, com mudança genuína que persiste muito depois que as emoções iniciais se acalmam. O Instituto Técnico Ricardo Selene Jr. ficava imponente na periferia de Monterrey. Um moderno edifício de 3 andares com 4.500 metros quadrados de instalações, incluindo 8 baias de trabalho totalmente equipadas, 2 salas de aula com tecnologia de ponta, uma biblioteca especializada com mais de 1.000 manuais técnicos e dormitórios para estudantes vindos de outras cidades. O investimento total de Ricardo tinha sido de 28 milhões de pesos. Mas mais do que o dinheiro, o que realmente importava era o espírito do lugar. Na entrada principal, uma placa de bronze lia dedicado à memória de Ricardo Seleno Jr., que acreditava que talento genuíno merece oportunidades independentemente da origem. Fundado por seu pai, Ricardo Selenos Monteverde e mestre Mateo Reyes Cardona. Mateo, agora com 20, dirigia o programa acadêmico com uma equipe de 12 instrutores, incluindo Arturo Sanches e Luiz Contras, que tinham mantido sua promessa de ensinar sem cobrar. Dom Felipe, o mecânico veterano,
tinha aceitado a posição de diretor de sabedoria tradicional, encarregado de garantir que o conhecimento de gerações anteriores não fosse perdido no mundo moderno de computadores e diagnósticos eletrônicos. A primeira geração incluía 24 estudantes entre 16 e 22 anos, todos de famílias de baixa renda, todos com talento e paixão inegáveis por motores, 12 meninos e 12 meninas. Porque Mattel tinha insistido em igualdade de gênero absoluta desde o começo. Meu avô me ensinou, Mattel disse aos estudantes todas as manhãs durante a reunião diária, que motores não conhecem nem gênero, nem classe social. Eles só conhecem talento e dedicação. Se você tiver isso, você terá sucesso garantido. Entre os estudantes estava Daniela Reyes, irmã mais nova de Mattel, agora com 15, que tinha abandonado seu sonho de ser médica depois de descobrir que sua verdadeira paixão era mecânica. Sua mãe, Guadalupe, tinha chorado lágrimas de felicidade quando sua filha foi aceita no instituto que seu filho tinha cofundado. Havia também Fernando Valdez, 18, um menino de uma família extremamente pobre, que andava 12 quilômetros para chegar ao instituto porque ele não tinha dinheiro para o ônibus. Quando Ricardo descobriu, ele comprou para ele uma motocicleta e lhe disse: "Um mecânico talentoso precisa chegar a tempo para poder mudar o mundo." E havia Patrícia Moreno, 19, que tinha sido rejeitada de 7 oficinas por ser mulher antes de encontrar seu lugar no instituto. Agora, ela era a estudante mais destacada em diagnósticos eletrônicos avançados. O programa durou 18 meses e incluía não apenas treinamento técnico, mas também desenvolvimento pessoal, ética profissional e habilidades de negócios. Porque, como Ricardo explicou em suas palestras mensais com os estudantes, talento técnico é apenas parte da equação. Você também precisa saber como tratar as pessoas com respeito, como gerenciar um negócio honestamente, como construir uma reputação sólida. As palavras de Ricardo ressoaram com peso especial, porque os estudantes conheciam sua história. Eles sabiam que ele tinha sido um homem cruel que tinha se transformado graças à compaixão de Mateo. Eles sabiam que o instituto era sua forma de redenção e de honrar seu filho morto. Aquela honestidade brutal sobre seus erros passados fez com que cada lição que ele ensinava tivesse um impacto profundo. A oficina em si era um sonho tornado realidade. Havia uma Ferrari 458 doada por Rodrigo com um motor precisando de reconstrução completa, um Lamborghini Huracan com um sistema elétrico danificado, 3 McLarens diferentes para praticar diagnósticos complexos, 2 Porsche 911 Turbos, um Mercedes AMG GT, todos doados pela rede de contatos de Ricardo e seus parceiros. Mas havia também carros mais humildes, Surus, Jetas, velhos Chevys, porque como Mattel constantemente insistia, um verdadeiro mecânico deve ser capaz de trabalhar com qualquer carro do mais humilde ao mais exótico. Respeito por toda máquina deve ser igual, independentemente de seu preço. A transformação de Ricardo tinha sido tão completa quanto espetacular. O homem amargo e cruel que tinha humilhado Mattel tinha se tornado um mentor dedicado que visitava o instituto 3 vezes por semana. Ele não mais usava ternos de 80 mil pesos. Agora ele usava jeans e camisas casuais. Ele não mais exibia seu Rolex valendo milhões. Ele o tinha vendido e doado o dinheiro para o fundo de bolsas de estudo do instituto. Você sabe o que é mais incrível sobre tudo isso? Ricardo tinha dito a Mateo uma tarde enquanto observava os estudantes trabalhar. Não é o dinheiro que estou investindo. Não são as vidas que estamos mudando. É que pela primeira vez em 6 anos, eu acordo com um propósito real, com um desejo de viver, com o sentimento de que meu filho estaria orgulhoso de mim. Mateo tinha sorrido. Seu filho está orgulhoso de você, Sr. Ricardo. E meu pai e avô estão orgulhosos do que nós criamos juntos. O McLaren 720S, laranja papaya de Ricardo, tinha se tornado o símbolo do instituto. Ele funcionava perfeitamente graças àquele solenoide de 12 mil pesos que Mattel tinha instalado.
Ricardo o usava para levar estudantes destacados a eventos de supercarros, dando a eles exposição que eles de outra forma nunca teriam. Patrícia, a estudante de 19 anos, teve a oportunidade de sentar no banco do motorista durante um evento. Com lágrimas rolando por suas bochechas, ela tinha dito a Ricardo: "Um ano atrás, eu trabalhava limpando casas e todos me diziam que mulheres não podiam ser mecânicas. Agora estou sentada em um McLaren de 8 milhões de pesos e você está me ensinando como seu motor funciona. Uh, este é um sonho tornado realidade." A história de Mateo e Ricardo tinha se tornado viral no México, não por causa dos vídeos de humilhação que Ricardo tinha regravado e deletado em vergonha, mas por causa de um documentário que um jornalista tinha feito sobre o Instituto. O documentário foi chamado De Humilhação à Redenção. Como um mecânico de 19 anos salvou a alma de um milionário. Ele tinha sido visto por mais de 10 milhões de pessoas no YouTube. Os comentários eram esmagadoramente positivos. "Isso é o que o México precisa", escreveu um usuário. "Não mais humilhação dos pobres, mais oportunidades para talento genuíno." "Eu chorei por todo o documentário", comentou outra pessoa. "A transformação do Sr. Ricardo prova que nunca é tarde demais para mudar." "Mateo é um verdadeiro herói", escreveu um terceiro usuário. "Ele não apenas consertou um motor, ele consertou uma vida quebrada." A indústria automotiva mexicana tinha respondido com entusiasmo esmagador. Mercedes-Benz México ofereceu bolsas de estudo adicionais para os melhores estudantes. Porsche doou ferramentas especializadas valendo 2 milhões de pesos. McLaren Monterrey estabeleceu um programa de estágio remunerado para graduados do instituto. Mas a mudança mais importante foi pessoal. Ricardo tinha se reconectado com sua esposa Carolina depois de 6 anos de divórcio amargo. Ela tinha visto o documentário e o tinha chamado chorando. "O homem que eu vejo naquele vídeo é o homem com quem me casei", ela tinha lhe dito. "Não o monstro que você se tornou depois de perder nosso filho." Agora, eles estavam em um processo de reconciliação lenta, mas genuína. Carolina visitava o instituto regularmente e tinha começado um programa de apoio psicológico para estudantes que, como Ricardo, tinham perdido entes queridos. "A dor não te define", ela disse aos estudantes com lágrimas nos olhos. "O que você faz com essa dor é o que te define. Você pode permitir que ela te destrua como ela quase destruiu Ricardo. Ou você pode transformá-la em algo bonito que honre a memória daqueles que você perdeu." Mateo continuou trabalhando em sua oficina familiar também. 3 gerações mecânicos, mas agora ele tinha 2 funcionários. Fernando, um de seus primeiros estudantes graduados, e Patrícia, a jovem que tinha sido rejeitada de 7 oficinas. Juntos, eles serviam a comunidade local enquanto também ensinavam no instituto. As dívidas de 280 mil pesos que tinham afogado a família por anos tinham sido completamente pagas. Sua mãe, Guadalupe, tinha sido capaz de deixar 2 de seus 3 trabalhos de limpeza. Sua irmã, Daniela, estudava no instituto com uma bolsa de estudo completa. A vida tinha melhorado de maneiras que Mateo mal podia processar. Mas o mais importante para Mateo não era sucesso material. Era saber que ele estava honrando o legado de seus pais e avô de uma maneira que eles teriam completamente aprovado. Uma tarde, enquanto ajustava o motor de um BMW em sua oficina, ele sentiu uma presença familiar. Ele se virou e por um segundo podia jurar que viu seu pai parado na entrada da oficina, sorrindo com orgulho, dando a ele um sinal de polegar para cima de aprovação. "Eu consegui, pai", sussurrou Mateo com lágrimas rolando por suas bochechas. "Eu honrei seu ensino. Eu provei que o verdadeiro conhecimento não precisa de certificados caros, e eu ajudei a transformar uma vida quebrada em algo bonito." O primeiro aniversário do dia de humilhação e redenção estava se aproximando. Ricardo tinha planejado um evento especial no instituto para celebrar as conquistas do primeiro ano e para graduar os primeiros 6 estudantes que tinham completado o programa
acelerado de 12 meses. A cerimônia de graduação foi um evento que ninguém esqueceria. Mais de 500 pessoas compareceram, incluindo empresários da indústria automotiva, mecânicos veteranos, estudantes, famílias e mídia de todo o México. Ricardo subiu ao pódio vestido em um terno simples, mas elegante. Ele tinha recuperado um pouco de sua presença de empresário de sucesso, mas agora sem a cruel arrogância que o tinha caracterizado antes. Exatamente um ano atrás, ele começou com uma voz firme, mas emocional. Eu era o pior ser humano que vocês podem imaginar. Eu era um homem amargo que usava sua dor como desculpa para machucar outros. Eu humilhei publicamente um jovem inocente que só queria me ajudar. A multidão ouviu em silêncio absoluto. Mas aquele jovem, continuou Ricardo, apontando para Matel, que estava sentado na primeira fila, me ensinou algo que mudou minha vida para sempre. Ele me ensinou que o perdão é mais poderoso do que a vingança, que a compaixão é mais forte do que a crueldade, que honrar nossos mortos não é se agarrar à amargura, mas transformar a dor em algo que ajude os vivos. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, mas ele continuou falando. Meu filho, Ricardo Júnior, morreu 6 anos atrás em um acidente que me destruiu. Mas hoje eu posso dizer com certeza absoluta que ele vive neste instituto. Ele vive em cada estudante que aprende aqui. Ele vive em cada vida que mudamos. Ele vive no legado de oportunidade e esperança que estamos construindo. A multidão explodiu em aplausos. Ricardo esperou por eles para se acalmarem antes de continuar. Hoje nós graduamos nossos primeiros 6 estudantes, 6 jovens que chegaram aqui com nada exceto talento e determinação. 6 jovens que agora têm certificações internacionalmente reconhecidas, habilidades que podem levá-los a qualquer lugar do mundo, e o mais importante, dignidade e respeito que ninguém pode jamais tirar deles. Um por um, os graduados subiram ao palco. Fernando Valdez, que agora tinha um emprego garantido em uma oficina Porsche na Cidade do México com um salário de 25 mil pesos mensais. Patrícia Moreno, que tinha sido contratada pela McLaren Monterrey como técnica especializada. Mais 4 com histórias igualmente inspiradoras de transformação e sucesso. Quando todos tinham recebido seus diplomas, Ricardo fez um anúncio que deixou todos sem fôlego. A partir de hoje, ele disse com um sorriso, o Instituto Técnico Ricardo Seleno Júnior está se expandindo. Nós vamos abrir 3 campi adicionais, um na Cidade do México, um em Guadalajara, um em Tijuana. Nós vamos multiplicar o número de bolsas de estudo por 5. Nós vamos alcançar 120 estudantes por ano. A multidão gritou com excitação, mas Ricardo não tinha terminado. E para dirigir a expansão, ele continuou. Eu preciso de alguém com visão, com talento, com integridade absoluta. Eu preciso de alguém que entenda o que este instituto representa no nível mais profundo. Ele se virou para Matel. Matel Reyes Cardona, você aceitaria a posição de diretor nacional do instituto, salário de 150 mil pesos mensais, 20% de participação em decisões estratégicas e autoridade completa sobre o programa acadêmico? Matel ficou paralisado. Era uma oferta que mudaria sua vida completamente e permanentemente, mas também significava enorme responsabilidade. Ele se levantou lentamente e caminhou para o pódio. A multidão aguardava sua resposta em silêncio expectante. Senhor Ricardo, disse Matel com uma voz clara. Eu aceito em uma condição. Qual? Perguntou Ricardo com um sorriso, porque ele já sabia que qualquer condição de Matel seria justa e honrosa. Que minha mãe, Guadalupe, seja contratada como diretora de serviços estudantis com um salário digno, disse Matel. Ela trabalhou sua vida inteira limpando casas para me apoiar enquanto eu aprendia mecânica. Ela merece dignidade e respeito tanto quanto qualquer um de nós. A resposta provocou uma ovação de pé que durou 3 minutos completos. Ricardo abraçou Matel com lágrimas rolando pelo seu rosto.
Acordo feito, ele sussurrou em seu ouvido. Sua mãe começa amanhã. Naquela noite, depois que todos tinham saído, Mateo ficou sozinho na oficina do instituto. Ele caminhou entre as baias de trabalho, olhando para os supercarros e carros humildes lado a lado. Ele pensou em seu avô, Antônio, que tinha fundado uma oficina modesta que eventualmente levou a isto. Ele pensou em seu pai, Miguel, que tinha sacrificado tudo para ensiná-lo o ofício. Ele pensou em todas as vezes que ele tinha sido humilhado por ser pobre, por ser jovem, por não ter certificados chiques. E ele pensou em Ricardo, o homem que tinha o humilhado da maneira mais cruel possível, mas que mais tarde teve a coragem de mudar completamente, de transformar sua dor em propósito, de honrar seu filho morto da maneira mais bonita possível. Vovô, pai, disse Mateo Polk, olhando para o teto como se ele pudesse ver através dele para o céu. Nós conseguimos. Seu ensino se tornou algo maior do que qualquer um poderia imaginar. Não é mais apenas nossa oficina familiar. É um movimento. É esperança para centenas de jovens que de outra forma nunca teriam uma oportunidade. O McLaren 720S, laranja papaya de Ricardo, estava estacionado na baia principal da oficina como um símbolo permanente do que o instituto representava. Mateo se aproximou e colocou sua mão no capô, exatamente como ele tinha feito um ano antes, quando tudo começou. Obrigado, ele sussurrou para o carro como se fosse um ser vivo. Obrigado por trazer Ricardo para minha vida. Obrigado por me dar a oportunidade de provar que o verdadeiro talento não precisa de certificados caros. Obrigado por mudar tudo. Naquele momento de reflexão perfeita, com o silêncio da oficina o envolvendo como um abraço, Mateo Reyes Cardona sabia que tinha encontrado seu propósito na vida. Não era apenas consertar motores, era consertar vidas. Era demonstrar que a compaixão é mais poderosa do que a crueldade. Era provar que o perdão pode transformar até as pessoas mais quebradas. E enquanto as luzes do instituto brilhavam na noite do deserto de Monterey, Mateo sorriu, sabendo que seu pai e avô estavam orgulhosos, sabendo que ele tinha honrado o legado deles da maneira mais perfeita possível, sabendo que 3 gerações de conhecimento agora se multiplicariam em centenas de futuras gerações. Porque no final, meus queridos amigos, esta história não era sobre um McLaren quebrado que foi reparado. Era sobre almas quebradas que foram curadas. Era sobre preconceitos destrutivos que foram transformados em oportunidades construtivas. Era sobre humilhação cruel que se transformou em redenção bonita. E era a prova viva de que o verdadeiro talento combinado com humildade, compaixão e perdão pode mudar não apenas vidas individuais, mas o mundo inteiro. Obrigado por se juntar a nós até o final. Não se esqueça de se inscrever e assistir às outras histórias.